Bom, aula passada a gente fechou aí exatamente nessa parte aí, discutindo aí a questão dos semicondutores, né? Só fazendo aí um resgate do que nós conversamos aí na última aula, né? Conversamos a questão da mobilidade das elétrons livres lá que vão para a banda de condução e a mobilidade também dos chamados gaps ou hole ou buracos, né? Uma vez que o elétron ele saia da banda de valência e pula para a banda de condução, ele deixa um buraco energético para trás, né? Lembrando que nós estamos trabalhando com física quântica, mundo quântico significa que ele não é um buraco energético, né? Ele deixa um slot vazio, tá? Lembrando que, mais uma vez, toda vez que a gente está trabalhando a nível quântico, a energia, os níveis energéticos são quantificados, eles não são contínuos. Então, eu vou ter ali sempre slots de energia que os elétrons podem ter dentro das bandas específicas, no caso da banda de valência. Se um elétron ele recebe energia suficiente para pular a zona proibida, né, saltar aqui da zona proibida para a zona de condução e ter liberdade para poder andar pelo metal, pelo sólido cristalino, ou seja, pelo meio, ele deixa para trás um slot energético, tá? E aí, provavelmente, ele vai ser ocupado por um outro elétron que também vai receber energia, porque esse elétron, quando ele passa para lá, porque ele passa para a banda de condução? Porque é dada energia para esse elétron, mas não é para esse elétron específico, entendeu? É para o conjunto de elétrons ali, para o conjunto do, dos átomos que estão ali ó, formando a rede cristalina. Os elétrons que estão mais no topo da banda de valência, eles conseguem ir para a banda de condução, e os elétrons que estão mais embaixo começam também a mudar ali o seu nível energético. Pode mudar também o seu nível energético, tá? Quando esse elétron passa para um outro nível energético, ele deixa um buraco, um slot para trás. Então, por isso que a gente também, quando está trabalhando com condutividade em semicondutores, fala-se também de cargas, elétrons, então o movimento, que é a primeira parte dessa expressão aqui, está a respeito às cargas livres, no caso são os elétrons, aí eu tenho a mobilidade dos elétrons vezes a densidade de elétrons, o sinal negativo reflete a carga deles, tá? Mas também se fala da questão dos holes, buracos, gaps, seja o que for, como a gente trata esses caras, porque uma vez que o elétron passa, esses buracos disponíveis começam a como se eles estivessem também andando em sentido contrário do deslocamento da corrente formada pelos elétrons, ok? A mobilidade desse não é igual dos dois, ok? Porque esse cara aqui está muito ligado à questão das, dos níveis energéticos ali dentro, disponíveis dentro da banda de valência e da forma como os elétrons estão recebendo energia para poder saltar de um nível para outro. Já esse cara aqui vai estar ligado exatamente à rede cristalina, à questão térmica, então se eu tenho uma rede cristalina muito agitada através de energia térmica, ela vai colidir mais com os elétrons, não permitindo que os elétrons naveguem ou viajem pelo sólido cristalino com a maior facilidade, tá? Mas no caso de um semicondutor é interessante isso aqui, ó. Se eu aumento a temperatura, nós fechamos isso na aula passada, a capacidade, a mobilidade a condutividade dele aumenta, tá? Mas no caso de semicondutores, a condutividade inclui elétrons e inclui os holes, tá? Ok? Então as lacunas. Então a mobilidade dele não é apenas esses dois termos, a condutividade dele não é formada apenas pelo primeiro termo, que é o que acontece nos condutores. Nos semicondutores eu também olho a questão das lacunas, tá? Então por isso que a condutividade dele aumenta também. Uma vez que eu aumente a temperatura, estou dando mais energia ali para os átomos, para os elétrons. Então, mesmo que os elétrons livres que formam ali, que estão indo para a banda de condução, apresentam uma resistência para o seu movimento, essa migração aqui dentro da banda de valência aumenta, tá? Porque estou dando cada vez mais energia. E normalmente a energia que se passa para os elétrons, à medida que para que eles possam ter esse ganho energético e mudar a sua faixa energética, é energia térmica, tá? Então isso é uma característica intrínseca aí dos semicondutores.
Então, aula passada a gente terminou aí a discussão sobre semicondutores, conversamos aí um pouquinho sobre essa mobilidade, as lacunas, né? Conversamos sobre o dipolo elétrico, fazendo aí um resgate aí. Definimos o momento do dipolo elétrico, que é a carga vezes esse vetor D. Lembrando que o vetor dele está orientado aqui, tá? Esse vetor que é orientado de uma carga a outra. A gente primeiro faz essa abordagem desse dipolo 3D aí, usando duas cargas pontuais de sinais opostos, mas de módulo igual, né? E aí eu calculo o potencial gerado por essa carga em um ponto de referência, fazendo aí as devidas aproximações, né? Eu aproximo R1 vezes R2 por R ao quadrado e R2 menos R1 por D cosseno de θ, tá? Exatamente pela geometria do problema e que o cara está muito afastado em relação a essa distância aqui do dipolo, tá? Isso aí é o dipolo elétrico, ele é uma construção muito importante para a gente, principalmente agora, como a gente vai ver a questão de polarização em dielétricos e depois mais tarde aí também em materiais magnéticos, tá? Essa aí algo importante porque a gente vai utilizar também esses resultados, tá? Então calculei o potencial e do potencial, sendo um campo potencial, apliquei menos o gradiente no potencial, obtive então um campo eletrostático gerado por esse dipolo elétrico, utilizando aí o gradiente em coordenadas esféricas. Como o potencial depende apenas do θ e de R, a terceira parte aqui se anula, né, porque a derivada parcial do potencial em relação a φ é zero, e aí eu tenho de forma bem direta e rápida para obtenção do campo eletrostático de um dipolo elétrico, dependendo aí da carga do dipolo, a distância entre as duas cargas, o inverso da distância de referência elevado ao cubo, o ângulo θ aí, que é exatamente esse ângulo que esse cara aqui vai fazer com o eixo de simetria do dipolo. Bom, e aí definiu-se então o momento do dipolo, que é a carga vezes esse vetor D, e a gente reescreve essas equações aí em função do momento do dipolo, e a gente vai ver que isso aí vai ser importante agora aqui nos dielétricos, que a gente vai usar muito o chamado momento dipolar e o momento que a gente vai chamar depois de polarização dentro dos dielétrons, tá? Bom, resumidamente, aí, os semicondutores intrínsecos eles também satisfazem a lei de Ohm de forma pontual, né? Ou seja, a condutividade razoavelmente constante com a densidade de corrente e com a direção e sentido da densidade de corrente. Os números de portadores de cargas e a condutividade podem ser aumentados, tá? Quando eu vou adicionar as chamadas impurezas dentro do material, ou seja, não é um material puro, eu começo a colocar outros materiais ali, e aí eu chamo o que nós chamamos de dopagem do semicondutor, tá? Esses materiais doadores, eles podem adicionar elétrons, tá? Ou lacunas, tá? Quando eles adicionam elétrons, eu vou dizer que são semicondutores do tipo N. Quando eles são receptores, ou seja, fornecem lacunas, é do tipo P, tá? Isso é o processo de dopagem, onde eu faço com que esses semicondutores passam a terem uma maior condutividade. Então, por exemplo, o silício, se eu te der uma condição baixa aí de doadores aí de elétrons, tá? Ou seja, a ordem 10 a 7 aí, vai aumentar uma ordem de 10 a quinta no fator de condutividade do silício. Então, o silício é um semicondutor que ele pode sofrer um processo de dopagem, né? Introduz aí outros materiais que são mais fáceis de doar elétrons, né? E aí esse silício ele aumenta de forma exponencial aí a condutividade do material. Por isso que os semicondutores são tão importantes também na eletroeletrônica em geral, tá? Porque vocês podem aumentar essa capacidade de condutividade dele, melhorar essa capacidade de condutividade, além das respostas em relação a fatores de aumento de temperatura também. Bom, para a gente fechar aí essa parte de conteúdo, a gente vai conversar um pouquinho sobre os chamados dielétricos, né? O que é um dielétrico? Um dielétrico é um isolante, tá? O dielétrico ele faz parte da família dos isolantes, só que o dielétrico ele é um isolante que tem uma característica importante. Ele pode ser polarizado, tá? Ele apresenta o que nós chamamos de polarização.
Então, o dielétrico em si, ele, mais uma vez, é um isolante, mas é um isolante que pode ser polarizado. Nem todo isolante, evidentemente, é polarizado. Eu não polarizo madeira, borracha, etc. Então, mas eu tenho outros dielétricos que podem ser polarizados, como por exemplo o ar. O ar ele pode ser polarizado e em algum momento também eu posso quebrar a resistência dielétrica ou a característica dielétrica e ele passa a conduzir. Que é o que acontece, por exemplo, em descargas elétricas na atmosfera. Né? São os raios aí que vocês estão acostumados. Então, se eu tenho ali um campo muito intenso, eu rompo essa resistência dielétrica do ar e ele passa a conduzir. Mas primeiro ele polariza e em algum momento ele consegue começar a conduzir. Então, os dielétricos vão ser muito importantes quando a gente fazer o estudo de capacitores, capacitância, tá? Eles são importantes porque eles podem armazenar energia elétrica, tá? Então, um dielétrico, quando ele está sujeito a um campo elétrico, tá? E um campo elétrico externo, ou seja, eu tenho um material dielétrico e eu aplico um campo elétrico externo nesse material dielétrico. Ele vai se arranjar, a gente vai olhar, a gente vai estudar esses caras como se fossem arranjos de dipolos microscópicos, tá? Mas como assim dipolos? As moléculas que formam a rede cristalina dele ali, elas vão se polarizar. Então eu vou ter uma polarização a nível molecular ali desses caras e eu vou aproximar essa polarização como se fosse efetivamente dipolos, tá? Por isso que o estudo de dipolos é importante aqui. Vão ser dipolos microscópicos, tá? Que vão estar ali no espaço livre. E não necessariamente o centro deles vai se coincidir com a distância deles, ou seja, a distribuição não é simétrica, mas a gente vai fazer uma aproximação para isso, tá? Essas cargas, então, imagine que eu tenho ali a molécula, se polarizam, mas as cargas, elas não são cargas livres no dielétrico, até porque o dielétrico não conduz, então eu não tenho a noção de cargas livres aí, tá? Porque se essa carga polarizada, essa carga, ela passa a ser livre, eu vou ter corrente. Então ela não é uma carga livre. A gente chama isso de cargas ligadas ou bound no inglês, a gente vai ver o subscrito B para isso. Tá? Mas o que mantém essas cargas presas em seus lugares devido à aplicação das forças de um campo elétrico externo? Forças atômicas e forças moleculares. Tá? Então eu tenho forças moleculares atuando sobre essas cargas que vão fazer com que essas cargas fiquem presas nas suas moléculas e eu vou ter forças atômicas também atuando ali. Né? Isso é característica dos materiais isolantes. Como nós já discutimos anteriormente também, a questão do gap energético e etc. Então isso mantém esses caras presos. Mas num instante, como elas polarizam, isso faz com que eles façam com que eles se movimentem ligeiramente, tá? Então elas vão fazer um movimento bem ligeiro, tá? Bem sutil, mas o suficiente para a gente poder armazenar energia potencial dentro desse dielétrico, tá? Essas cargas a gente vai chamar elas de cargas ligadas ou cargas polarizantes, ok? Não são cargas livres, beleza? Cargas livres elas podem formar corrente, tá? Vamos caracterizar a questão das correntes. Essas cargas não são cargas livres, são chamadas cargas ligadas ou cargas bound, tá? Uma característica muito comum de todos os dielétricos, isso aí é generalizado, é a habilidade de armazenar energia elétrica. Isso aqui é o que vai nos dar aí os capacitores. Né? Eu vou botar duas placas, eu vou estabelecer um campo elétrico entre essas duas placas. Essas duas placas, entre elas, vai estar ali um conjunto de materiais, um ou mais materiais dielétricos diferentes. Eu vou estabelecer então ali, eu vou armazenar energia elétrica ali dentro. Uma vez que esse campo elétrico deixe de atuar, eu vou liberar essa energia, e vai liberar porque as cargas vão voltar para suas posições originais, liberando assim energia, tá? Então, como é que é feito esse armazenamento? Esse armazenamento é feito pelo deslocamento nas posições relativas das cargas ligadas internas, ok? Por quê? Para eu deslocar, pessoal, eu vou ter que dar energia. Tá? Eu vou ter que armazenar energia. Isso aí vocês podem fazer aí uma correlação com a questão da energia potencial elástica, que vocês viram lá em física 1.
né? Quando eu pego uma mola e comprimo a mola e mantenho essa mola comprimida, eu estou armazenando energia potencial dentro dessa mola. No momento que eu libero a mola, ou seja, aquela força que realizou o trabalho sobre a mola, fazendo com que ela seja deformada, no momento que essa força deixa de existir, toda aquela energia armazenada na mola é liberada. Então, ou seja, aquela energia potencial elástica é liberada. Tá? A mesma coisa acontece aqui. Quando um campo elétrico ele externo atua sobre um dielétrico, ele vai exercer força sobre essas cargas ligadas, fazendo com que essas cargas se movam ligeiramente. Então, imaginemos que eu tenha aqui uma configuração normal aqui, tá? E no momento que atuo, e aqui eu tenho em relação ao eixo de inclinação, e no momento que o campo passa a atuar, essa mesma configuração passa a ter aqui um leve deslocamento em relação à sua posição original. A tendência é que ele volte para cá, ele vai querer voltar para cá, a molécula vai querer retornar à sua posição de equilíbrio. Para isso, para ela não voltar, eu vou ter que realizar um trabalho sobre ela. Ao realizar um trabalho sobre ela, eu estou dando energia ao sistema. E aí eu estou dando energia potencial. Então, o que nós chamamos isso aqui de energia elétrica, como já vimos aí anteriormente. Ok? Então isso aí é uma forma que a gente vai armazenar energia dentro desses materiais polarizantes ou materiais dielétricos, tá? Bom, de forma normalmente esses dipolos eles vão estar orientados de uma maneira bem aleatória, tá? No interior do material. Então eles estão lá totalmente aleatórios, cada um apontando para o seu próprio eixo e etc, tá? Mas no momento que eu aplico esse campo elétrico externo, esses caras se alinham, tá? De alguma forma eles se alinham de forma bem aproximada na mesma direção e no mesmo sentido. Então eles vão se alinhar todo mundo. Tirei o campo, eles voltam ali para a sua posição aleatória novamente. Lembrando que esses dipolos, pessoal, são moléculas, tá? São distribuições moleculares dentro da rede cristalina ali que forma o sólido, tá? Ou sólido, ou gás, etc, tá? E a gente aproxima essa configuração através de um dipolo, porque no momento que eu aplico esse campo, as moléculas na realidade elas são polarizadas, né? E no momento que eu aplico o campo, pelo fato dessa característica polarizada dessas moléculas, elas se alinham em resposta a esse campo externo, tá? Se eu tenho um campo bem forte, então eu posso produzir um deslocamento adicional também entre as cargas positivas e negativas, tá? Só que se o campo for muito forte, o que vai acontecer é que eu posso quebrar a resistência dielétrica e aí esse cara passa a conduzir, que acontece em gases. Normalmente com a atmosfera, que é o maior exemplo que eu posso dar para vocês, que é a questão do exemplo das descargas elétricas na atmosfera. Tá? Isso acontece porque o ar normalmente não conduz, o ar é um dielétrico, né? O nosso ar atmosférico não é condutor. E aí quando se estabelece um campo de alta intensidade aí, e aí ele quebra essa resistência dielétrica e ele passa a conduzir. Então ele passa a ter essas descargas atmosféricas. Bom, o que a gente vamos aproximar é o seguinte: eu vou assumir cada um daqueles dipolos lá pode ser descrito pelo seu momento dipolar individual, tá? E somando-se o momento dipolar de n dipolos, e lembrando que isso é uma soma vetorial, eu vou ter esse P total que vai ser a soma dos n dipolos dentro de uma determinada unidade de volume ΔV aí dentro do meu sólido, tá? Se eu pegar no limite em que essa unidade de volume ΔV tende a zero, aí eu vou ter o chamado a polarização do material, tá? Que é em coulomb por metro quadrado. Ok? Então isso aqui é a chamada polarização, nós chamamos isso de polarização do material, que seria a soma de todos os momentos de dipolos presentes dentro de um determinado material. Tá? Essa é a definição de polarização. E aí, como é que eu vou obter o total de cargas ligadas? Então, ele vai ser integral superficial de PdS. Beleza? Então isso aí vai me dar o total de cargas ligadas. Lembrando que total de cargas, que são cargas ligadas? São cargas que estão ainda presas
tá, às suas estruturas moleculares. Elas não estão livres, não são cargas condutoras, não são elétrons livres, ok? Mas elas sofrem pequenas deflexões ou pequenos deslocamentos devido à ação de campos elétricos externos. Isso é uma carga ligada. Então, o que seria o total de cargas, então? A carga total de um material desse? Seria a soma das chamadas cargas ligadas mais cargas livres, hipoteticamente, que existam no material. Já vimos que a carga total vai ser, pela lei de Gauss, vai ser a integral de superfície fechada de ε0 vezes E ds, ou dds. Tá? Isso nós vimos lá na lei de Gauss. Então, isso aí é a definição aí que nós temos da lei de Gauss. Lembrando que isso é uma superfície fechada, a carga total contida dentro da superfície gaussiana é dada por essa expressão. Mas a carga total, então, passa a ser o total de cargas ligadas mais o total de cargas livres. Normalmente não se tem um subscrito para cargas livres. Cargas livres é só Q, tá, pessoal? Para que exatamente são as cargas que realmente importam para a gente para conversar sobre condutividade. Bom, então, quem são as cargas livres? Carga total menos cargas ligadas. A gente pegando aquelas duas equações que estão em cima aqui, ó, vai dar, de um lado eu vou ter ε0 é ds menos a integral de superfície fechada de pds. Tá? Assumindo que essas integrais são na mesma superfície, sobre a mesma superfície, eu posso colocar os dois integrandos juntos e aí eu passo a ter esse integrando aqui. Então, daí vem a definição da densidade de campo elétrico sobre um material dielétrico, que vai ser dado por essa expressão. Essa parte da expressão nós já conhecíamos, tá? Que nós já sabíamos que a densidade de campo elétrico é ε0 vezes E. Só que quando eu estou usando um material dielétrico, surge um outro fator que é acrescentado a essa densidade, que é a polarização. Então, ou seja, quando eu tenho um campo elétrico externo atuando sobre um material dielétrico, aí eu vou calcular qual é a densidade de campo elétrico nesse material. Eu não posso levar em conta apenas o campo elétrico externo, eu tenho que levar em conta também a polarização do material, porque a polarização do material também vai contribuir para essa densidade. Tanto que já surge aí na própria equação esse fator. Tá? Esse fator é um fator importante que vai depois a gente vai ter um fator parecido com isso quando a gente for ver a parte magnetostática e etc. Então, eu estou aqui já colocando e utilizando também o próprio material, ou seja, uma vez que eu aplique o campo elétrico sobre um determinado material, esse material vai ter uma resposta que também pode ser contribuinte aí em alguns fatores. Nesse caso, de dielétricos, a polarização dele contribui para a densidade de campo elétrico, tá? Lembrando que esse aqui é um campo elétrico externo, então eu tenho uma fonte externa que está gerando esse campo elétrico. E aqui é a polarização do dielétrico devido a esse campo elétrico que vai gerar também uma resposta. Tá? Bom, utilizando então as integrais, as definições de integrais, ali eu tenho que a carga total ligada pode ser a integral volumétrica da densidade de cargas ligadas. A carga livre total é a densidade de cargas livres, né, é integral no volume. E a carga total pode ser obtida pela integração no volume da densidade total de cargas. Tá? Utilizando ali o teorema da divergência, como nós já fizemos anteriormente, eu vejo que o divergente da polarização é menos a densidade de cargas livres. O divergente de ε0e é a densidade total de cargas. E o divergente da densidade de campo elétrico é igual a quem? É igual a densidade de cargas livres, tá? Então isso aqui está ligado aqui, ó, a cargas livres, tá, pessoal? Bom, se a gente fizer um estudo de um material isotrópico, o que é um material isotrópico? Um material que mantém as propriedades iguais em qualquer direção, tá? Isso aí é uma característica dos materiais isotrópicos. Então, pessoal, os materiais isotrópicos, os vetores E e P, eles vão ser sempre paralelos. Então, aqui está a característica, aqui, por exemplo, de um exemplo aqui. Naturalmente, eu tenho aí os dipolos
caracterizados por esses arranjos moleculares totalmente aleatórios e espalhados dentro do material. No momento que eu estabeleço o campo elétrico externo, esse cara passa a apresentar uma certa orientação, tá, pessoal? Não necessariamente eles vão estar sempre orientados, apontando para o mesmo lugar, apontando para a mesma posição automaticamente, não. E vai ter um nível de orientação desses caras, ok? Se é um material isotrópico, significa que se qualquer direção e sentido que eu vá dentro desse material, eu vou ter as mesmas propriedades, as mesmas características dentro desse material, tá? Então, de forma como os materiais, principalmente os sólidos cristalinos, eles apresentam uma natureza periódica, ou seja, a estrutura do sólido cristalino, ele se repete, é muito interessante. Quando você vê um cristal, por exemplo, eu tenho uma estrutura que se repete o tempo todo, formando então esse sólido cristalino, tá? Então, normalmente os dipólos eles vão se alinhar ao longo do eixo do cristal, do eixo de simetria do sólido cristalino, e não necessariamente ao longo da direção em que o campo elétrico é aplicado. Então, nesse exemplo, por exemplo, eu estou aplicando o campo elétrico no sentido, e a tendência é que esses dipolos se alinhem em relação ao eixo de simetria ali do cristal, por uma questão física mesmo, porque eles vão conseguir ter espaço para se alinhar, as forças moleculares e as forças atômicas ali vão permitir, ou não é que vão permitir, vão ser menos intensas em relação dentro desse eixo aí específico, tá? Existe um material chamado os materiais ferroelétricos. Depois a gente vai ver que existe na parte de magnetismo, tem ferro magnético, ferro magnéticos, tem várias classificações em relação à forma como o material responde a campo magnético externo, tá? Aqui no caso a campo elétrico externo. Em materiais ferroelétricos, tanto o vetor de polarização como o campo elétrico, a relação entre eles não é linear, tá? Mas ele apresenta também uma resposta, um efeito de esterese. O que é isso? A polarização que vai ser produzida devido a um campo elétrico vai depender da polarização anterior que esse cara teve, ou seja, ele vai guardar um histórico. No momento que eu aplico o campo elétrico, os dipolos se alinham de alguma maneira. Quando eu tiro esse campo elétrico, a natureza, um material não ferroelétrico, os dipolos voltam a ter essa organização aleatória, cada um tende a voltar à sua posição original. Um material que apresenta uma esterese em relação ao campo elétrico, uma vez que eu aplique esse campo elétrico, os dipolos vão se orientar de alguma maneira. No momento que eu retiro esse campo elétrico, eles não vão voltar à sua posição anterior, tá? Eles vão se deslocar, eles não vão ficar o tempo todo, não vão manter a posição que tinha antes do campo, não vão manter, eles vão sair dessa posição, mas eles não vão voltar à sua posição anterior, tá? Então, ou seja, existe uma esterese no material, o material responde e o material guarda um pouco ou parte desse efeito, tá? O material pode guardar totalmente o efeito? Pode, mas a gente vai ver nos chamados ferromagnéticos que eles apresentam esterese, que é quando você vão imantar um material e o material passa a ser também magnetizado. Nesse caso aqui não. Ele vai liberar parte da energia, mas ele vai se manter uma parte desse arranjo originado pelo campo elétrico. Se eu aplicar o campo elétrico novamente, os dipolos eles vão se organizar baseados não na sua posição original, mas na última posição que eles têm dentro do material. Tá? Então isso é uma característica dos materiais ferroelétricos em geral. Tá? Bom, se a gente assumir que existe ali uma relação linear entre a polarização e o campo elétrico externo, por que quando eu falo de relação entre o campo magnético e a polarização? A polarização só vai existir se existir um campo elétrico externo sendo aplicado no material. Então eu tenho um campo elétrico que aplica no material e o material se polariza. Então pode existir uma relação entre esses dois caras, tá?
Nos materiais ferroelétricos, a relação não é linear. Então, por exemplo, eu posso aplicar um campo elétrico e a resposta polarizante do material é muito superior à que seria esperado em um material onde existe uma relação linear entre ambos. Ou seja, eu aumento o campo elétrico de X, a polarização aumenta de X. Eu aumento ok? Num ferro magnético, eu aumento o campo elétrico, a polarização sobe muito, ou eu posso aumentar muito e a polarização sobe pouco. Então, ou seja, existe uma relação não linear. Assumindo que eu estou trabalhando com material que existe uma relação linear entre a polarização do material e a intensidade do campo elétrico externo aplicado, eu vou criar, então eu vou definir uma constante que eu vou chamar de suscetibilidade elétrica, que é I, o X, tá? Que está destacado para vocês. ε0E seria a densidade de campo elétrico, ou seja, X vezes D, e nesse caso eu coloco ali a expressão do campo elétrico. Tá? Lembrando que a ε0 é a permissividade no vácuo. Ok? Bom, utilizando a expressão da densidade de campo, já utilizando o vetor polarizado de polarização e substituindo a sua definição aqui dentro e colocando em evidência o ε0E, eu vou ter esse fator aqui, ó, multiplicando ε0E. E eu vou chamar esse fator, que é a suscetibilidade elétrica mais 1, de permissividade relativa do material, ou chamada constante dielétrica. Então eu posso finalmente chegar na definição da densidade de campo elétrico, sendo ε vezes E. Tá? E aí, lá atrás, quando nós conversamos sobre a definição de densidade de campo elétrico, dizendo que essa expressão D igual ε0E só era válida no aonde? No vácuo, tá? No espaço livre. Em materiais, não é válida. Para eu trabalhar com materiais, eu vou ter que trabalhar com essa constante aqui de permissividade, que é a constante dielétrica do material ou a permissividade do material. Então aqui vai ser igual a permissividade do vácuo vezes a permissividade relativa do material. E isso é interessante por quê? Porque isso aqui eu consigo mensurar de forma indireta o grau de permissividade elétrica de um determinado material. E aí eu consigo calcular a densidade de campo elétrico no material, sabendo ali a intensidade do campo elétrico externo. Tá? E aí eu não preciso saber o grau de polarização do material. Ou, tendo isso, eu consigo calcular a polarização do material, ou o grau de polarização do material. Por quê? Essa constante aqui a gente consegue aferir de formas indiretas, aí, utilizando outras técnicas, e é possível ser aferida. Então, ou seja, a gente chega numa definição interessante, que aonde a densidade vai estar diretamente relacionada às características do material, da rede cristalina, do meio, e isso é interessante por quê? Porque a polarização em si, para ser obtida, eu teria que ali arrumar alguma forma de fazer essa avaliação a nível molecular, etc. Então, de uma forma indireta, eu chego na polarização e de uma forma direta eu também já estou levando em conta essa polarização, uma vez que eu tenho agora uma permissividade específica do material onde eu estou estudando. Tá? Bom, pessoal, alguma dúvida até agora? Vamos lá, tranquilo, então. professor. Vamos lá. Seguindo então, pessoal. Bom, agora, vamos imaginar que eu esteja numa situação em que eu tenha dois dielétricos. Isso acontece nos capacitores, tá? Como a gente vai ver depois em capacitância. Eu coloco dois dielétricos ali, com constantes de permissividade diferentes, tá? O que acontece na fronteira entre eles? O que acontece exatamente ali onde eu vou passar de um para o outro? Nós vimos lá em condições de fronteira em condutores que eu só vou ter campo elétrico normal e eu vou ter o campo elétrico vai ser igual tanto na região 1 quanto na região 2, não tenho tangencial e etc. Tá? Condutores em condições de estática. Em dielétricos isso muda um pouco, tá? Então eu vou ter aqui um campo elétrico sendo aplicado sobre esse material. Tá? Esses dois materiais estão imersos dentro de um campo elétrico. Aqui ó, a gente vai criar uma superfície gaussiana, tá? De área ΔS ali nas tampas, tá? Para calcular o D.
eu vou ter o campo elétrico sendo tangencial, e aqui eu vou ter um caminho de integração, tá? Um ΔH e um ΔW aqui de extensão, tá? Então, primeiro a gente vai usar, vai dar uma olhada nessas componentes tangenciais do campo elétrico, ok? Para isso eu vou fazer uma integral de caminho fechado, tá? Sabendo que é um campo conservativo, então isso vai ser igual a zero. E aí eu posso descrever esse caminho como sendo isso aqui, tá? Ou seja, o campo elétrico, o DL vai ser o DW aqui, tá? Assumindo que esse ΔH é tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho, que ele não vai nem entrar dentro da conta no limite que ele tende a zero. Então, a gente vai entender que o campo elétrico, a componente tangencial do campo elétrico na região 2 e na região 1 são iguais. Isso é meio que óbvio, até porque o campo elétrico é externo, então ele está passando ali externamente. Então, lembrando que a região 1 é um material dielétrico, na região 2 é outro material dielétrico. Capacitores, normalmente, a gente empilha esses dielétricos. Então, o campo elétrico que passa tangencialmente nessa interface entre esses dois materiais, ele é igual, tanto em um material quanto em outro material. E a densidade de campo? A densidade de campo já não é contínua, tá? Ela vai ter uma descontinuidade. Por quê? Porque a densidade de campo tangencial em relação ao material 1 é dado por essa expressão, tá? Lembrando que ε1 é a permissividade do material 1, que é a permissividade relativa do material 1 vezes a permissividade do vácuo. E o campo elétrico tangencial da região 2 é dado por essa expressão. Logo, eu vou ter essa igualdade que sendo feita entre as duas densidades de campo elétrico tangenciais. Então, o que isso significa? Significa que na interface entre esses dois materiais dielétricos, os campos elétricos, as componentes tangenciais dos campos elétricos vão ser iguais, mas as componentes tangenciais da densidade de campo não vão ser iguais. O que isso significa? Significa porque lembre-se que a densidade de campo vai estar ligada à polarização desses materiais. Tá? Então isso aqui já é um reflexo disso que está contido aqui dentro. Porque o material 1 polariza de uma forma e o material 2 polariza de uma forma, e aí eu estou vendo na direção tangencial. Tá? Então isso aí é uma característica dos materiais. Agora, quando eu olho as componentes normais da densidade de campo elétrico, tá? De densidade e intensidade de campo elétrico, aí a coisa muda um pouquinho, porque eu vou aplicar ali a lei de Gauss, e aqui eu vou ter o fluxo na tampa superior e o fluxo na tampa inferior. Isso é igual ao total de cargas contidas dentro dessa superfície gaussiana, tá? É a lei de Gauss. Lembrando que eu não tenho saindo, eu estou olhando só a normal. Então eu vou ter o quanto que sai em cima e o quanto que entra embaixo. Esse ΔQ vai ser igual a densidade superficial de carga vezes essa área ΔS, que é essa área aqui, tá, pessoal? Então, ou seja, a diferença entre a densidade normal na região 1 menos a densidade normal da direção 2 vai ser igual à densidade superficial de cargas que está ali no material. Então reparem que, apesar dos campos terem as suas componentes iguais, as densidades de campo não os têm, porque ele tem aquele fator extra que é o fator da polarização, que depende dos materiais, tá? São materiais diferentes. Mas, se eu estou trabalhando com um dielétrico, eu não posso ter uma densidade de carga ali. Ele não tem carga livre. As cargas que tem no dielétrico são cargas ligadas. Logo, provavelmente essa carga foi colocada ali através ali de algum tipo de ou atrito, ou alguém colocou essa carga ali. Vamos imaginar que eu não tenha carga, então, ou seja, não existe carga ali para desbalancear esse dielétrico. Então, nesse caso, as densidades normais vão ser iguais. Ou seja, eu posso ter polarizações diferentes quando eu estou trabalhando tangencialmente, tá? Mas eu vou ter aqui na normal esses dois caras sendo iguais. Então, de forma geral, como é que eu posso definir então as condições de fronteira de um dielétrico? A diferença das densidades de campo escalar a normal da fronteira vai me dar a densidade superficial de carga, ou seja, a carga que tem ali.
Tá? Se isso for igual a zero, significa que esses dois caras são iguais. E o campo elétrico na região 1 menos o campo elétrico na região 2 vetorial anormal é igual a zero. Eles são iguais somente na componente tangencial. Tá? E são condições de fronteira quando eu tenho dois dielétricos ali. Se a gente assumir que existe um ângulo de incidência aqui, Δ2, e um ângulo saindo, Δ1, o que acontece, pessoal? Existe então uma refração nesses campos. Tá? Escrevendo aqui o normal em função de Δ1 e o outro em função de θ1 e θ2, tá? Substituindo dentro daquelas equações, pessoal, e resolvendo, a gente vai ter essas expressões aqui, tanto para a densidade quanto para o campo, em relação aos dois materiais. Ou seja, existe uma diferença na intensidade de campo de uma região 1 para a região 2? Existe, e é dado por essa expressão. Existe uma diferença entre a densidade de 1 por 2? Existe, que é dado por a expressão de cima, que depende do ângulo de incidência em relação à superfície, ou seja, o ângulo de saída, o ângulo de refração. Isso significa o quê? Que enquanto em materiais condutores, os campos passam, né, na fronteira, em dielétricos eles sofrem uma refração. Tá? Então é exatamente quando acontece, por exemplo, da luz quando sai de um meio com diferentes densidades para um outro meio, índice de refração diferentes. A luz sofre essa refração. Então esses campos também vão sofrer refração ali quando sai de um material para o outro. Isso aí tem a ver também com a capacidade de energia que eles vão armazenar, com o índice de polarização deles. Isso aí, essas propriedades acontecem, por exemplo, dentro de capacitores quando tem diferentes dielétricos sendo armazenados dentro deles, tá, pessoal? Essa é uma característica importante dos dielétricos. Mas o que a gente tem que guardar muito fortemente é essa definição aí da polarização de materiais dielétricos e a definição da permissividade elétrica relativa aí desses materiais, ok?